Irmãos, vamos ouvir Samuel tocando uma música, as crianças já podem sair. Peço aos irmãos que abram a palavra de Deus em Marcos capítulo 6, do verso 14 ao 29. Fui e trouxe uma gripe do Goiás comigo. Marcos capítulo 6, do verso 14 ao verso 29. Achou, irmão Luiz? Depois de Mateus. Marcos capítulo 6, do verso 14 ao 29. Eu mais uma vez leio, peço que os irmãos ouçam com atenção a palavra de Deus, que diz assim no verso 14: Chegou isto aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus se tornara notório, e alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Outros diziam: é Elias. Ainda outros: é profeta como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isto, disse: é João, a quem eu mandei decapitar, que ressurgiu. Porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porque, porquanto Herodes se casara com ela, mandara prender a João e atá-lo no cárcere. Pois João lhe dizia: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodias o odiava, querendo matá-lo e não podia, porque Herodes temia a João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, escutando-o de boa mente. E chegando um dia favorável em que Herodes, no seu aniversário natalício, dera um banquete aos seus dignatários, os oficiais milhares, aos oficiais militares e aos principais da Galileia, entrou a filha de Herodias e, dançando, agradou a Herodes e aos seus convivas. Então disse o rei à jovem: pede-me o que quiseres e eu te darei. E jurou-lhe: se pedires mesmo que seja a metade do meu reino, eu te darei. Saindo ela, perguntou à sua mãe: que pedirei? Esta respondeu: a cabeça de João Batista. No mesmo instante, na mesma hora, voltando apressadamente para junto do rei, disse: quero que sem demora me des num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se profundamente o rei, mas por causa do juramento dos que estavam com ele à mesa, não lhe a quis negar. E enviando logo o executor, mandou que lhe trouxesse a cabeça de João. Ele foi e o decapitou no cárcere. E trazendo a cabeça num prato, a entregou à jovem, e esta, por sua vez, à sua mãe. Os discípulos de João, logo que souberam disto, vieram, levaram-lhe o corpo e o depositaram no túmulo. Amém, meus irmãos. Se aceita. Aqui nós temos um fato que aconteceu com o profeta João Batista, e que está sendo narrado por Marcos, como é narrado por outros evangelistas, mas com menos riqueza de detalhes, como Marcos coloca no seu evangelho. Essa história vai nos ensinar algumas coisas, irmãos, vai nos ensinar algumas verdades, até porque essa história, ou esse relato, está colocado entre o envio de Cristo aos discípulos, ou o envio dos discípulos por Cristo, e a multiplicação dos peixes e dos pães, a primeira multiplicação. Esse texto vai nos falar de uma família complicadíssima.
e sobre a morte de um homem de Deus, um profeta do Senhor, alguém que pregou e viveu fielmente a palavra de Deus, mas que teve um fim trágico em sua vida. Teve um fim que certamente nem ele esperava, mas ele foi ou teve uma morte terrível, terrível à vista de todos os homens. A família que ora o texto vai descrever é a família, irmãos, de Herodes, ou a família herodiana, famosa e conhecida pelos relatos do Novo Testamento, e que tem uma história complicada, repito. Era uma família cheia de mentiras, assassinatos, traições, adultérios. Herodes, o pai, o que não é esse do texto, mas Herodes o Grande, que era chamado por todos de Herodes o Grande, o Terrível, foi um rei que se casou por 10 vezes. 10 vezes. Matou esposas, matou filhos, mandou matar crianças em Belém, achando que matando as crianças ele estava matando também Cristo, que era um infante na época, e ele fez coisas terríveis. Quando morre o Grande, os romanos dividem o seu reino em 4 partes e distribuem entre os filhos que ficaram vivos depois das loucuras cometidas pelo próprio pai. E aqui está um homem chamado Herodes, que carrega em si o nome do pai, mas é Herodes Antipas, é alguém que herdou do próprio pai uma porção de terra na Galiléia e na Pérea para assumir, para governar, e que teve um governo e um estilo de vida não muito diferente daquele vivido pelo seu próprio pai, ao ponto de cometer loucuras em sua própria vida, ao ponto de cometer coisas que, do ponto de vista da palavra de Deus, profundamente irrepreensível. E João então vai ter com este homem e repreendê-lo por suas atitudes. A pergunta que eu faço, o texto é até difícil de nós elaborarmos uma ordem cronológica ou lógica para expormos, mas a pergunta que fazemos ao texto é: o que tem a ver a morte de João Batista com a igreja de Cristo? O que tem a ver a morte de um profeta que viveu fielmente a palavra de Deus e proclamou fielmente a palavra de Deus e teve um fim inesperado como teve? O que tem a ver a vida dele com a nossa vida? O que tem a ver a vida de João Batista com o envio dos discípulos? O que tem a ver a vida e morte de João Batista com a continuidade da igreja proclamando o reino de Deus? É isso que eu tentarei, junto com os irmãos, perceber no texto. E a primeira verdade que nós vemos no texto é que Cristo quer ensinar a igreja de que nós temos uma verdade que fala a consciência de todos os homens. Todos os homens. O estranhamento crescente, irmãos, do povo em relação a Cristo Jesus e a imperturbável continuação do seu ministério, pois ele estava atuando ainda, mesmo após a morte de João Batista, proclamando o reino de Deus através de palavras e obras. E é visto mais uma vez que nessa passagem está o murmurinho. Quem é este homem? Quem é ele? É um profeta? É Elias? É João que ressurgiu dentre os mortos? A pergunta, mais uma vez, sobressai no texto, ou está clara no texto: quem é Jesus? Quem é Jesus para o povo e quem era Jesus para o rei Herodes? Quem era? Mas a forma como o nome de Cristo se tornou notório entre o mundo antigo e entre aquele povo, a fama de Cristo, ou o conhecimento que todos estavam tendo de Cristo e aquilo que ele estava realizando, pregando e fazendo, irá exigir do povo uma posição, irá exigir do povo uma classificação: quem é Jesus? O conhecimento deles, ou dele, Cristo, é tão notório de que eles têm que dar nome a este homem. Quem é ele? E eram variadas as opiniões, variadas as classificações que faziam acerca dele. Em outra ocasião, o próprio Cristo chama os discípulos, quando está indo para Jerusalém, sabe que lá vai ser julgado, e que
vai ser morto, ele pergunta aos discípulos: o que dizem os homens acerca de mim? E uns dizem: outros dizem que tu é Elias, por causa da forma incisiva com a qual o Senhor prega. Outros dizem que tu és Jeremias, como a forma ou da forma como o Senhor se lamenta pelos pecados de Israel. O povo está dizendo que tu és Jeremias, o profeta que sentiu no coração a condição do povo. Agora outros estão dizendo que tu és um dos profetas. Mas Cristo pergunta: e vocês? O que vocês dizem, ou o que vocês dizem acerca de mim? E Pedro então diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aqui, todas as opiniões, mais uma vez, classificam a Cristo, como profeta. Como profeta. Alguns dizem: João ressuscitou dentre os mortos. É João. Esse homem é João que ressuscitou dentre os mortos. Mas agora, por que estão classificando a Cristo como João? Irmãos, porque primeiro há uma crença que estava arraigada na consciência do povo de que João era um profeta verdadeiro do Senhor, de que João era alguém que foi de fato levantado pelo Senhor para proclamar a vontade de Deus ao povo. Este profeta que chamava o povo à consciência e chamava o povo ao arrependimento, estava na consciência do povo de que João Batista de fato era um profeta honrado do Senhor. Foi alguém levantado por Deus, e por essa razão a morte desse profeta o povo esperava. Deus vai vindicá-lo, Deus vai se levantar para não deixar impune a morte do seu servo. Por isso começam a dizer: é João. Ele ressurgiu dentre os mortos, é João. Agora outros dizem: é Elias. Por que Elias, mais uma vez, está sendo citado aqui? Malaquias, no capítulo 4, verso 5, Malaquias diz que antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, Deus enviaria Elias, o profeta, que viria na virtude e poder e proclamaria arrependimento ao povo. Ele converteria o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos aos pais. E todo mundo estava esperando Elias. Mas a interpretação que Israel estava dando ao texto, errada. Mas a interpretação correta é de que Elias estava vindo, ou João Batista estava vindo da virtude e poder de Elias. E tal como Elias estava pregando: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. Mas alguns estão dizendo: é profeta como um dos profetas. Irmãos, os profetas são conhecidos não por aquilo que realizaram de milagres. Os profetas são reconhecidos por aquilo que eles proclamaram e por aquilo que eles viveram. Quando eles estão identificando Cristo como um profeta, eles estão identificando em Cristo a sua forma clara com a qual ele está expondo a palavra de Deus e com a qual os corações de Israel estão sendo mostrados. E isso permite com que as pessoas dizem: ele é o profeta, ele é um dos profetas. Por quê? Porque ambos os profetas primeiro pregavam a proximidade do reino de Deus. Segundo, todos os profetas anunciaram a urgente necessidade de arrependimento. E um profeta naquela época, em Israel, era tudo menos alguém comum ou algo comum. A presença de um profeta era um sinal de que Deus estava visitando novamente o seu povo. A presença como um dos antigos profetas marcava um período da história da qual o povo tinha que estar alerta. E ambos estão prontamente dizendo: é um profeta. É um profeta. Porque ambos são portadores de uma mensagem que fala de arrependimento e da proximidade do reino de Deus. Ambos são portadores de uma mensagem que fala de forma verdadeira a consciência de todos os homens caídos, de que todos precisamos nos arrepender e nos voltar para Deus.
E João Batista, quando inicia seu ministério, à beira do Rio Jordão, sua mensagem é: arrependei-vos, porque o machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore, pois, que não produz bom fruto, será cortada e lançada fora. E esse texto está colocado junto com a nossa comissão. E é justamente na nossa comissão onde Cristo mais uma vez ressalta de que nós precisamos proclamar arrependimento, ou uma mensagem que fala de arrependimento, que fale de forma verdadeira a necessidade do homem de voltar-se para Deus. Assim como João Batista, assim como Cristo está pregando, está sendo remontado aos profetas do passado que se colocaram no meio do povo, estava chamando o povo para voltar ao Senhor, ou para voltar para o Senhor. O próprio profeta Elias é chamado de um perturbador de Israel, pois sua pregação era contra o povo que se voltava para a idolatria, e sua pregação era contra um rei que teve casamento misto e estava casado com a mulher adoradora de Baal, Jezabel. Da mesma forma, Elias prega, dizendo que Acabe precisava se arrepender, a casa de Israel precisava se arrepender. E João Batista, da mesma forma, quando começa seu ministério, ele grita em alto e bom som: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. Eis aí o cordeiro que tira o pecado do mundo. E ele veio preparar o caminho de Cristo. E o preparo desse caminho era uma pregação que diz que o homem precisa se arrepender urgentemente. Mestre Riley, irmãos, interpretando esse texto, ele diz que um pregador destituído de amigos, solitário, sem qualquer outra arma, além da verdade de Deus nas mãos, ele é capaz de perturbar até a consciência dos reis. Ou seja, o texto mostra que até um rei foi confrontado com a pregação do Evangelho e teve a sua consciência aguçada pelo fogo da palavra de Deus. Isso mostra que Deus nunca deixou de ficar sem testemunho. Até mesmo nos corações dos homens caídos, o texto está mostrando claro, há neles pensamentos que fluem de sua consciência, quer acusando-os, quer defendendo-os. Isso faz com que as pessoas se sintam inquietas quando são confrontadas com a palavra de Deus. Isso faz com que a consciência ferida pelo pecado fique inquieta diante da verdade que a confronta. E foi isso que João Batista disse a Herodes: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. Com isso vemos também que há na consciência do homem, ou acontece coisa na consciência do homem, de que muitas vezes não aparece aos olhos humanos, mas ali dentro de sua consciência está fervendo, está inquietando, está trazendo perturbações, está trazendo peso, porque ele sabe que está trilhando um caminho que é oposto à palavra de Deus. O texto quer marcar de que nossa preocupação deve ser pregar fielmente a mensagem do Evangelho. Cristo nos comissionou a pregar a mensagem do Evangelho, uma mensagem que confronta o pecado de todos os homens, independente da posição em que eles se encontram, quer sejam rei, quer sejam pessoas comuns. Esta mensagem do Evangelho diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Portanto, é uma mensagem que fala à consciência de todo o pecador. Na ocasião em que Herodes ouve falar de Cristo, João Batista já estava morto. O profeta do Senhor já estava morto. E quando ele ouve falar da fama de Cristo e das interpretações que estavam dando àquilo que ele realizava, e uns dizem: João ressuscitou. Herodes ouve aquilo
Eu pergunto, irmãos, quanto vale uma consciência ferida pelo pecado? Quanto vale uma consciência pesada e aflita pela culpa? Quanto vale? Sem um verdadeiro arrependimento, quanto vale? Nada. Herodes vive em palácios, mas com a consciência escravizada pela culpa, porque não se arrepende dos seus pecados. Nós temos uma mensagem que fala constantemente aos nossos corações e à nossa consciência. Precisamos todo dia avaliar a nossa conduta e o nosso caminho e nos voltar para Deus, de todo o nosso coração, com todas as nossas forças. Precisamos todo dia investigar os nossos corações, a fim de não domesticar pecado, a fim de que ninguém seja perturbado por raiz de amargura, a fim de que ninguém seja perturbado em sua consciência por viver uma vida contrária à palavra de Deus. Temos uma mensagem que fala constantemente aos nossos corações, à nossa consciência. Precisamos nos arrepender diariamente. O segundo ponto é que a verdade que pregamos, irmãos, ela precisa denunciar o pecado, a mentira, o engano. É impossível pregar o Evangelho aos perdidos sem fazer uma clara denúncia contra os seus estilos de vida. É impossível. João Batista havia denunciado o pecado de Herodes. Não tinha lícito Herodes. Agora morreu por conta disso. Teve a sua liberdade cerceada e a condenação que lhe veio foi cortar a cabeça e entregar numa bandeja a filha de uma mulher perversa. Herodes o havia mandado matar, decapitando-o. Agora, a forma como ele havia tratado o profeta do Senhor lhe atormentava dia e noite. Dia e noite. Sabe por quê? Porque ele sabia que João era um homem santo, um homem justo, um homem que vivia a palavra de Deus, e o que o João estava falando era verdadeiro contra a vida dele. E toda vez que ele ouvia falar de João, se perturbava. Agora, muito mais, quando ouve falar da fama de Jesus e interpretam dizendo: João levantou-se dos mortos. Herodes está sob a acusação pesada de sua consciência. Não matarás. Paulo diz que os gentios, não tendo lei para si, se tornam leis para si mesmo, não tendo lei escrita, se tornam leis para si mesmo, quer acusando a sua consciência, quer defendendo-os, quando eles praticam aquilo que está de acordo com a lei. Herodes está sob a pesada acusação de sua própria consciência: não matarás. E João havia denunciado claramente o pecado dele. Ou seja, Herodes Antipas, que é este, filho de Herodes o Grande, assumiu o reinado depois da morte de seu pai, no ano 4 após Cristo, ou antes de Cristo, melhor dizendo, com 16 anos de idade. 16 anos de idade. O reino parcial da Galileia e Pérea ficou com ele. Isso o tornou governante de Cristo. E vivia com uma mulher chamada Herodias, uma condição matrimonial errada, pois se casara com a mulher de seu irmão Filipe. Irmãos, aqui é uma bagunça tão grande. Ele faz a proposta a Herodias, esposa do seu irmão, para se casar com ele, expulsa sua esposa de casa, casa-se com Herodias. E essa relação é uma espécie de ofensa moral, ofensa da decência, da ordem, dos bons costumes, porque segundo a história, Herodias era meia-irmã de Herodes Antipas. Ambos eram filhos de Herodes o Grande e de mães diferentes. E que se casou com o irmão, e que ele tomou do irmão, não se sabia se era meia-irmã, não se sabia se era cunhada, não se sabia se era esposa.
sabe-se adultério, e João Batista denuncia veementemente a sua atitude, quando diz que ele não deveria, ou não lhe era lícito possuir a mulher de seu irmão. Verso 18. Verdade claríssima, claríssima. Ou seja, era preciso muito mais ter a verdade nas mãos ou nos lábios. Era também preciso ter muita coragem para denunciar o pecado do rei, de um monarca, de um soberano, aquele que tinha o poder da vida e da morte. E João Batista, de forma ousada, destemida, diz: Herodes, não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. O que João Batista está mostrando, irmãos, é que o verdadeiro profeta, ou a verdadeira profecia, não exclui ninguém do chamado ao arrependimento. Desde o homem simples ao homem notório, precisa arrepender-se do seu pecado, caso estejam praticando aquilo que é contrário à vontade de Deus. E precisa ter os seus pecados confrontados, colocados na parede, sem medo, sem coragem, com ousadia. Agora isso assusta, porque o texto é colocado entre a comissão e a multiplicação dos pães. É como se Cristo estivesse dizendo aos discípulos: olhem para João, olhem para João, olha o fim que teve João por pregar a verdade e viver a verdade. Olhem para ele. E como se Cristo estivesse dizendo: ele veio preparar o meu caminho, na sua morte, na sua vida, no seu ministério e na sua morte. Eu estou indo para a cruz. E João, sem reservas, diz: Herodes, não te é lícito. Você está vivendo uma atitude contrária à palavra de Deus. Você está vivendo com essa mulher contrária à palavra de Deus. Lembremos, irmãos, de que da mesma forma o profeta também de Davi, irmãos, quando de forma pecaminosa também possuiu uma mulher que era casada e que não era lícito Davi possuir, cujo marido estava no campo de batalha. Mas não satisfeito em possuir uma mulher que não era sua, tentou escondê-lo, tentou esconder o pecado. Ou seja, ele tentou cobrir a transgressão. Agora como? Com outra transgressão. Ou seja, do adultério veio a mentira, da mentira veio um homicídio. O pior é que a mulher, na ocasião que foi possuída por Davi, ficou grávida. E é avisada por ela que havia concebido. E Davi fica extremamente perturbado. Mas não veio de imediato o reconhecimento de sua transgressão e o arrependimento do seu pecado. Mas pelo contrário, trouxe dureza ao coração de Davi, ao ponto de Davi maquinar várias formas de tentar esconder o seu pecado, mesmo após ter assumido o reinado em Israel. Então Davi parte para o primeiro plano. Manda que os comandantes do exército tragam ou mande que o marido dessa mulher volte para casa. Davi então faz um banquete, dá vinho ao marido dessa mulher e diz ao marido: vá se deitar com sua esposa, tentando esconder, a fim de que aquele filho que é de Davi, ou que era de Davi, passasse a ser de Urias. Mentira. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Mentira. Não adulterarás, Davi. Mentira. Urias diz: eu não vou. Eu não vou me deitar com minha esposa tendo Israel ou o exército do Senhor na batalha. Ele dorme na porta do reino. Davi no outro dia amanhece e fica sabendo de que ele não foi, ficou lá. Davi diz: eu tenho o segundo, esse vai dar certo. Escreve uma carta a Joabe e diz: Joabe, bote Urias na frente,
Quando a batalha se tornar renhida, você recua para o exército e deixa ele sozinho. Esse homem prontamente leva a carta com a sentença de sua própria morte, dada do rei, pelo rei, e entrega na mão do comandante, e acontece de fato como Davi planejou. E recebe a notícia: aconteceu assim, 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 Urias está morto. Ele então diz: consegui esconder. O marido morreu, o menino vai nascer, e a própria mulher vai dizer que era do homem que morreu, do falecido, do viúvo, ou do homem que ela havia se tornado viúva, o filho é dele. Davi diz: minha imagem está preservada, meu pecado está escondido, meu reino não jamais será afetado, ou meu reino não vai se estabilizar. Deus diz: Natan, vai a Davi. Natan, o profeta. Natan então chega a Davi e conta-lhe uma parábola, uma história cuja conclusão vai aguçar o senso de justiça de Davi, que é forte. E a conclusão da história é de que um homem que tinha muitos animais tomou o animal de um homem que só tinha um animalzinho, e esse homem ficou chorando: não faça isso, eu só tenho esse animal, você tem muito. E Natan diz: o que merece Davi esse homem? Davi diz: merece a morte. E Natan diz: esse homem é você. Esse homem é você, Davi, merece a morte, Davi. Davi então se quebra naquela ocasião, cai ali aflito diante daquela advertência, porque sua consciência foi mais uma vez sacudida. Aqueles pecados que estavam escondidos vieram à tona de novo. Ele lembrou do adultério, da morte, da mentira, da trama, e cai aflito diante de Deus. Mas só que ele diz que enquanto ele se calou acerca dos seus pecados, dias terríveis ele passou, dias terríveis. Ele disse que a mão de Deus pesava sobre ele. Constantemente ele não tinha ânimo, ele não tinha humor, ele não tinha alegria, ele não tinha nada. Até que ele foi confrontado com o seu pecado. E Deus, pela graça, deu arrependimento a Davi. E no Salmo 51 ele pede a Deus de novo: Senhor, torna a dar alegria da tua salvação no meu coração, Senhor. Não retires de mim, Senhor, o teu Espírito Santo, Senhor. Me dê um coração puro, Senhor. Herodes é diferente. Ele está há anos tentando lutar contra uma consciência pesada pela culpa, e não abandona o seu pecado. Ele manda prender João e o coloca no cárcere, e o mantém João ali quietinho, com respeito, porque considerava o profeta do Senhor, o ouvia de bom grado, diz a história, tinha prazer em ouvir João. Agora, o que adianta? Não basta o conhecimento, irmãos. Mas precisamos agir coerentemente de acordo com aquilo que sabemos. Não basta ter prazer em ouvir a palavra de Deus, é preciso graça para vivê-la. Não basta somente ser confrontado com o pecado e ter respeito pela palavra de Deus. É preciso se voltar para Deus, arrepender. Era essa a pregação de João a Herodes. Agora, nada é mais perigoso do que uma consciência pesada. Nada é mais perigoso do que uma consciência cauterizada. Um abismo chama outro abismo. E esse é o juízo antecipado de Deus. Quando os pecados são guardados e a consciência fica pesada e graça não se tem para arrepender e abandonar. Mas precisamos aprender com o texto. Precisamos ter uma pregação corajosa e vigorosa contra o pecado. Independente de quem seja a pessoa, precisamos ter coragem para pregar.
Mas não basta pregar. O texto nos ensina. É preciso ter uma pregação coerente. É também preciso ter uma vida coerente. Porque Herodes reconhecia que João era um homem justo e santo. Ou seja, ele não só pregava, mas ele vivia a palavra de Deus. A igreja, irmãos, prega contra aquilo da qual ela não é mais escrava. A igreja combate aquilo da qual Deus já a tirou da vida dela. Por isso essa igreja combate contra o pecado, mas ela não vive na prática do pecado. João Batista era reconhecido um homem justo e santo. Justo aqui não era aquele que era aceito diante de Deus porque era alguém perfeito. Não. João Batista era alguém que vivia a justiça de Deus pela fé. E era alguém separado daquilo que desagradava a Deus. Santo, separado. E Herodes sabia, ele é um homem santo. Na verdade, Herodes sabia que João era um homem que estava vivendo a palavra de Deus, alguém irrepreensível. O que ele estava fazendo era uma tentativa de calar João, porque não queria se arrepender, largar o pecado. E ficava perplexo quando ouvia João. Perplexo. Que homem de vigor espiritual, que homem de uma palavra contundente. Ressalto novamente, irmãos, corremos perigos de nos tornarmos incoerentes. Pregarmos sobre a santidade e não nos separarmos para Deus. Pregarmos sobre a justiça, mas pela fé não viver a justiça de Deus. Corremos um sério perigo de perdermos a coragem moral de confrontar os pecados das pessoas, de dizer a elas em que elas precisam arrepender-se dos seus pecados. Por isso a preocupação de Cristo: não levem bolsas. Vocês não podem ser identificados como pregadores mercenários. Não fiquem pulando de casa em casa para que ninguém confunda vocês com pessoas que estão à procura de luxo. Da mesma forma, Paulo diz que se autodisciplinava constantemente, a fim de que pregando a muitos ele não viesse a ser reprovado. A igreja também precisa denunciar o pecado, evidenciar de que ela é um arauto do Senhor neste mundo. Mas precisamos, acima de tudo, também ser sal e ser luz. E o texto nos mostra de que essa coragem que João tinha era fruto de uma vida de relacionamento correto com Deus. Com Deus. Ele tinha fibra espiritual e moral, porque acima de tudo procurava adequar sua vida àquilo que ele combatia. Isso é tão forte que no livro de oração comum dos anglicanos eles colocam uma oração mostrando a coragem e ousadia de João Batista. E eles dizem assim: Deus Todo-Poderoso, por cuja providência teu servo João Batista nasceu milagrosamente e foi enviado a preparar o caminho de teu Filho, nosso Salvador, pregando o arrependimento. Concede-nos que sejamos ou que sigamos de tal maneira sua santa vida e doutrina, que nos arrependamos segundo verdadeiramente ele pregou, e que a exemplo dele falemos a verdade, repreendamos os vícios, soframos com toda a paciência por amor à verdade, por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. E João Batista teve a coragem que é fruto deste relacionamento correto com Deus, essa coragem que flui da graça, e disse a Herodes: não te é lícito. Assim como disse Natã a Davi: esse homem é tu, Davi. Assim como disse Elias a Acabe:
de que ele precisava se arrepender, porque estava colocando o povo, empurrando o povo para a idolatria. É impossível pregar o Evangelho sem confrontar o estilo de vida daqueles que estão nas trevas. É impossível. O terceiro ponto, irmãos, que o texto nos mostra e nos encoraja, é que vejamos a recompensa neste mundo daqueles que pregam e vivem fielmente a verdade. Olha a recompensa de João. Se fôssemos perguntar o que merece um homem que viveu fielmente a palavra de Deus, o que merece um homem que pregou fielmente a palavra de Deus, que amou ao Senhor, o que merece um homem que viveu no deserto como um testemunha vivo do Senhor, que preparou o caminho de Cristo, o que merece este homem? Nós diríamos, ele merece morrer velhinho. Ele merece viver muito e ter uma vida excelente. Agora veja que o servo do Senhor foi preso. Veja que o servo do Senhor teve a cabeça cortada. E veja o que é que ele disse no versículo 18. Não tinha visto possuir a mulher de teu irmão. A verdade. Agora, essa foi a razão pela qual João I foi colocado preso e depois foi decapitado. Muito mais do que Herodes e Herodias carregavam um ódio terrível contra João. Agora, sem razão. Primeiro, a pregação de João me custou a liberdade. Um bem inalienável, liberdade. Porque confrontou a atitude de um homem que estava vivendo de maneira errada. Mas na verdade a mulher dele, que Herodes, queria muito mais do que deixar João preso. Quem o mantinha ali em segurança era o próprio Herodes. Não, pai, não faz nada, João. Esse homem é santo, esse homem é justo. Mas ela fazia constantes tentativas para tramar contra a vida do servo do Senhor. E sendo muito sagaz, arquitetou o dia em que João Herodes estava fazendo aniversário. Iria se empolgar, iria tomar vinho, iria dar um banquete, iria mostrar aos convidados de que o seu poder era ilimitado, não havia limite para o seu poder. Te dou até metade do meu reino. No dia do aniversário, então, a mãe diz: minha filha, você vai dançar. Você vai dançar na presença de Herodes, dos convidados. O texto não diz, mas essa dança possivelmente era uma dança sensual. Só prostitutas sensuais dançavam nas festas para agradar os convidados. Agora veja, a mãe está usando a própria filha para cumprir os seus propósitos contra o servo do Senhor, que fala a verdade. Seus intentos estão indo ao ponto dela expor a própria filha. E Herodes reage como ela planeja. Se agrada e a chama e pergunta: o que você quer? Te dou até metade do meu reino. E elas, manipuladas pela mãe, sem saber que resposta dar, saiu e perguntou à mãe. Agora, irmãos, quanto vale a cabeça de um profeta? Quanto vale uma cabeça? Quanto vale uma cabeça em relação à metade do reino que lhe foi oferecida? Aqui mostra o ódio que essa mulher tinha à verdade, muito mais do que a João. O ódio dela era contra Deus. E diz: eu vou calar este homem que está pregando a palavra de Deus e confrontando os meus pecados. Endurecida.
ela odiava João Batista, diz o texto. E João, no Evangelho, diz que quem odeia é do maligno, não de Deus. Quem não tem o amor de Deus e odeia ao outro, ao seu próximo, ao seu irmão, é do maligno. E aqui, irmãos, mostra a dura realidade quando homens e mulheres estão endurecidos e querem seguir os seus caminhos obstinados. Eles estão prontos a tirar dos seus caminhos todos aqueles que lhes aborrecem, independente se é profeta santo, se é justo. Elas se sentem profundamente irritadas. O profeta Elias foi chamado de perturbador. Ora, perturbador, um homem que estava pregando a palavra de Deus. O profeta Micaías foi odiado por Acabe, porque pregava contra os pecados de Acabe. Cumpre-nos lembrar: fomos chamados para testemunhar contra o pecado, contra o mundo e contra as trevas. Os discípulos de Cristo não iriam enfrentar outro cenário. Ou seja, Herodes ainda reina, ainda está lá duro, sem se arrepender, companheiro de uma mulher que odeia os profetas e que mandou, arquitetou a morte de João Batista. Jesus está dizendo: é este o cenário. Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. E a mensagem do Evangelho carregada por eles seria encontrar pessoas assim, duras, que carregariam no coração um ódio terrível contra a verdade, contra Deus, contra eles mesmos. Agora, o chamado arrependimento é confrontador. Arrependei-vos. Ou seja, o chamado arrependimento é de se volte para Deus, o Senhor de toda a terra. E João não se ouvidou. Não se ouvidou a pregar. Mas a pergunta é: o que ele recebeu? O que esse homem viveu piedosamente a palavra de Deus, cumpriu o seu labor, a sua missão, o que é que ele recebeu? Ele recebeu um injusto encarceramento, uma morte violenta. Foi a recompensa de João neste mundo. Morreu porque viveu e falou a verdade. O que de forma não diferente aconteceu com Estevão, apedrejado quando pregava aos israelitas, o seu rosto brilhava e ele denunciou aquele povo, foi apedrejado. Tiago e com muitos outros servos do Senhor. Ou seja, isso é um alerta àqueles que querem viver piedosamente em Cristo. Paulo diz: os que querem viver piedosamente em Cristo padecerão perseguições, e de que nossas melhores recompensas não estão aqui no mundo. Eu e você, nós somos chamados a seguir as pisadas de Cristo, de forma sincera, suportar as aflições do tempo presente, sem jamais esperar recompensa terrena ou louvores dos homens. Paulo diz que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso excelente ou um peso eterno de glória, acima de toda a comparação. É lógico, irmãos, que muitos de nós não iremos viver o extremo como viveram alguns cristãos no início, na história da igreja. Hoje temos um contexto extremamente favorável. Agora, muito mais razão temos para vivermos piedosamente em Cristo e confortarmos este mundo de trevas, esse mundo de pecado, esse mundo que aplaude a iniquidade, esse mundo que desvirtua o conceito de família. Agora é preciso que nós vivamos a palavra de Deus. É duro quando se sabe que uma bancada evangélica está envolvida em corrupção e não pode combater a corrupção.
É duro saber quando a igreja está envolvida em erros e não tem moral ou força moral espiritual para combater aquilo da qual ela está presa. E a igreja precisa saber: nós iremos nos dar com o ódio dos homens, ou ter que enfrentar o ódio dos homens, porque o ódio deles é contra Deus primeiro. E alguns irão ouvir a palavra do Evangelho e se tornarão mais duros ainda. E no texto vemos os tristes resultados práticos de uma vida de pecado, irmãos. Herodes era um indivíduo perturbado. Herodes era um indivíduo que, quando se falava em João Batista, ele logo se perturbava. Vemos aqui no texto de que o pecado, no resultado prático sobre a vida do homem, o escraviza da consciência, faz com que ele mergulhe em abismos mais profundos, cauteriza a consciência, de modo que aquela ferida fica cicatrizada e ele não consegue mais abandonar aquilo que o escraviza. E o texto mostra: Herodes é insuficiente gostar de ouvir João. É insuficiente. É insuficiente manter João preso em segurança. É insuficiente. A mensagem de João é clara: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. Ou seja, a palavra de Deus é clara. É luz, é lâmpada. E não há paz, irmãos. Não haverá paz. Aonde há mentira, pecado, ódio, amargura, não há paz. A paz necessariamente decorre do arrependimento, de uma vida que passou pelo verdadeiro arrependimento, que não tem mais a culpa escravizando, que não domestica mais as transgressões, mas pelo contrário, diz Davi, não encoberta. Herodes, não há paz, não haverá paz. É como se João Batista estivesse dizendo a ele: Herodes, não haverá paz. É João. João está aí de novo. João voltou. João voltou. E no verso 26 diz que ele se entristeceu profundamente. Ou seja, arrependimento é muito mais do que tristeza. É voltar-se para Deus. Agora, por causa de um juramento louco que ele fez, ele permitiu que a cabeça do profeta fosse entregue. E chegou no prato e entregou a jovem. Está aqui. E os discípulos de João vão lá, pegam o corpo, levaram o corpo e depositaram no túmulo. Ou seja, João está apontando para Cristo. O que veio preparar o caminho do Senhor, o preparou na sua vida, na sua pregação e na sua morte. Está apontando para aquele que vai sofrer de forma mais extensa e profunda do que João Batista, Cristo. E o negócio para Cristo não vai ficar bom também, porque Cristo vai cumprir o propósito de Deus, vai conforme aquilo que Ele veio para fazer. Ele vai fazer conforme está dito nas Escrituras. E o negócio para Cristo também não vai ficar bom. Irmãos, nós somos povo do Senhor. Somos povo do Senhor. E esse povo do Senhor, como diz Pedro, foi chamado para viver as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. Vós sois povo, raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. E é esse povo que deve anunciar as virtudes daqueles que nos arrancou das trevas para a sua luz. E este povo do Senhor deve evidenciar a este mundo caído a sua transformação, a transformação que o Evangelho tem feito em seus corações, em suas vidas. E mostrar a este mundo de forma muito clara a luz, o sal. Mostrar a este mundo de que eles estão nas trevas, de que eles precisam da luz. De que a vida não é isso aí que eles estão vivendo, e levar o sal, ou seja, trazendo o gosto
de uma vida que agrada a Deus, uma vida redimida, restaurada. E não devemos esperar somente em Cristo nesta vida, não. Nossas recompensas não são aqui. A morte de João Batista não foge ao controle providencial de Deus. Deus estava conduzindo a vida de João Batista. E apesar de sua morte, o reino continua. Os discípulos vão lá, enterram, e Cristo continua prosseguindo o seu caminho. João Batista cumpriu cabalmente aquilo que Deus tinha para a sua própria vida. Não fugiu da providência. Essa morte violenta estava debaixo do controle providencial de Deus. Assim também a minha e a sua vida. Nós vivemos para o propósito do Senhor. Nós somos chamados para o propósito do Senhor. Nós somos chamados para glorificar o Senhor. Ele é Senhor das nossas vidas. E sendo o Senhor das nossas vidas, Ele nos envia a pregar uma mensagem que confronta todos. Acima de tudo, pregar uma mensagem que precisa ser vivida. E pregar uma mensagem que não vai trazer aquilo que os homens do mundo esperam. Aplausos. Não. É isso que Cristo quer mostrar aos discípulos. Olhem para João. Olhem para João. Que Deus nos ajude, meus irmãos. Que Deus nos dê graça. Que Deus nos oriente. Que Deus nos conceda a luz do Senhor, a sua palavra, o seu Espírito, para que eu e você viva como povo de Deus, como povo do Senhor. E seja corajoso para pregar o Evangelho de Cristo. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós queremos, Pai, te agradecer mais uma vez pela tua palavra, Senhor. Pedir antes de tudo, Senhor, que tu nos dê o verdadeiro arrependimento, Senhor. Que tu nos dê, Senhor, a tristeza que o Senhor opera, Pai. Não a tristeza para a morte, mas que é uma tristeza para a vida, Senhor. O Senhor nos deu um coração, ó Deus, que se volte para Ti constantemente, Senhor. O Senhor nos dê vida arrependidas, ó Pai. É o que nós te pedimos, Senhor. Nos livra da dureza que o pecado produz no coração do homem. Produziu em Davi, Senhor. Produziu em vários outros homens. Que o Senhor nos livre, Pai. Que o Senhor nos dê sensibilidades ao ponto de odiar o pecado, Senhor. E nos voltar para Ti de todo o nosso coração. Também te pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê ousadia para pregar a Tua palavra, Deus. O Senhor tire de nós a timidez. O Senhor tire de nós a vergonha. E acima de tudo nos dê coragem, Senhor. Coragem. Porque a Tua palavra está em nossas bocas e em nossos corações, Senhor. Este Evangelho que nos transformou, Pai, é este mesmo Evangelho que deve ser proclamado. E que muitas vezes, Senhor, mostra a condição terrível em que os homens se encontram. Era a mesma condição em que muitos de nós nos encontrávamos, ó Deus. Mas foi através da pregação do Evangelho que o Senhor nos deu fé para crer em Cristo. Porque a fé vem pelo ouvir a Tua palavra, Senhor. Ouvir a pregação fiel do Senhor. Ouvir os conselhos do Senhor, Pai. Ouvir todo o conselho do Senhor. E nos ajuda, Senhor, como igreja do Senhor, a pregar todo o Teu conselho. E a viver todo o Teu conselho, Senhor. A viver uma vida justa, a viver uma vida santa. A viver uma vida, Senhor, que glorifique o Teu nome. Uma vida que irradie a luz do Senhor, que reflita o caráter do Senhor. Que reflita quem somos, ó Deus. Tem misericórdia de nós e transforma os nossos corações. Transforma as nossas vidas. Tira toda a expectativa, Senhor, que o Teu Evangelho não produz nos nossos corações. De construirmos o reino, de sermos aplaudidos, de sermos tratados, Senhor, como celebridades, ó Deus. Tire todas as expectativas humanas que não estão de acordo com a Tua palavra, Senhor.
e dá-nos, ó Deus, o interesse primeiro de buscar somente o Teu reino, de glorificar somente o Teu nome, Senhor, de fazer somente a Tua vontade, ó Deus. Amém, Jesus. É o que nós em Cristo te pedimos. Amém. 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 Amém.